O som é um dos muitos sinais usados pelos animais para enviar mensagens. Todas as criaturas vivas conseguem se comunicar. Mas por que os sinais são tão importantes e o que suas mensagens significam? Os sinais são vitais desde o nascimento. Quando a girafa lambe o filhote pela primeira vez, ela se familiariza com seu cheiro. Durante os primeiros momentos de vida, o filhote está vulnerável e depende da mãe para protegê-lo e alimentá-lo. É essencial que a mãe e o filhote aprendam a se identificar nos primeiros minutos do nascimento para que o filhote sobreviva. Como todos os mamíferos, as girafas vivem em um mundo governado pelo cheiro. A fêmea aprende a distinguir o filhote por seu gosto e odor únicos. As girafas são consideradas criaturas silenciosas, mas provas recentes indicam que mãe e filhote se comunicam através de infrassons chamados de baixa frequência que não podem ser ouvidos pelo homem. Os filhotes de crocodilo começam a se comunicar com a mãe antes mesmo de eclodirem do ovo. Os chamados são ouvidos pela fêmea a até 30 metros de distância. Após 12 semanas, os filhotes estão prontos para eclodir, mas continuam presos em seu ninho subterrâneo. Os filhotes precisam da ajuda da mãe para sair do ninho. Delicadamente, ela os pega com as mandíbulas e leva-os para o rio em uma bolsa que tem na boca. Sem a proteção da mãe, os filhotes teriam de enfrentar muitos predadores. Uma vez na relativa segurança da água, a família se comunica através de um chamado especial. Talvez o exemplo de comunicação mais extraordinário entre mãe e filhote seja o dos morcegos do México, que vivem em colônias de até 40 milhões de animais. Há pouco espaço na Batcaverna. Em cada metro quadrado estão dispostos 3.000 filhotes. As fêmeas têm a difícil tarefa de identificar seus filhotes na multidão. Mãe e filhote usam códigos especiais para se localizarem. O filhote possui um odor distinto que a fêmea tenta identificar antes de aceitar o filhote. Os filhotes de pássaros dependem de sinais visuais para reconhecer seus pais. Durante as primeiras horas de vida, um filhote de cisne memoriza o ambiente que o cerca.
Após sair do ovo, o filhote está sensível ao ambiente que o cerca e identifica o maior objeto em movimento que vê como sendo sua mãe. Este reconhecimento rápido é essencial à sobrevivência dos filhotes. Seus pais os protegerão e os levarão para áreas onde poderão se alimentar, mas eles devem acompanhá-los. Os filhotes usam sinais de persuasão para pedir comida aos pais. Os bicos abertos dos filhotes lembram aos adultos sua tarefa de alimentá-los. Mas às vezes os sinais mentem. Os filhotes de cuco são parasitas que invadem o ninho de pais adotivos. O tordo responde à enorme boca aberta do intruso mesmo após ele ter expulsado seu filhote do ninho. Os búceros fazem de um tronco oco o seu ninho. Nas primeiras semanas, o pai é responsável por alimentar a família. Mas, como ele não vê quantos filhotes nasceram, ele tem um problema. Quanta comida ele deve levar? Em vez de responder a contatos visuais, o macho calcula o número de insetos a serem fornecidos pelo número de filhotes piando que houve. Os filhotes de cão selvagem usam chamados especiais e sinais visuais para pedir comida aos pais. Quando um grupo de caça retorna, os filhotes adotam posturas de súplica, estimulando os adultos a regurgitarem o alimento. Os filhotes demonstram fome, cutucando e até mordendo os lábios e pernas dos adultos. A partilha da comida cria laços entre a matilha. É uma parte tão importante de sua comunicação que, diferentes da maioria dos animais jovens, os filhotes de cão selvagem com 6 semanas de idade regurgitam alimento para toda a família. Uma comunicação eficaz permite que os animais jovens estabeleçam relacionamentos duráveis. Os chimpanzés combinam sons, gestos e posturas em uma complexa variedade de sinais. Os filhotes adotam um sorriso largo, conhecido como cara de brincar, para assegurar aos companheiros de que seu comportamento não é agressivo. Os gritos demonstram sua diversão. Este é apenas um dos 32 sons diferentes que os chimpanzés usam para expressar suas emoções. Os jovens chimpanzés devem estabelecer laços fortes de amizade, porque no futuro isso determinará seu status como adultos. Como os seres humanos, os chimpanzés nascem com um conjunto de sinais inato que se desenvolve através da interação social. Seus chamados mudam com o tempo e acredita-se que grupos de chimpanzés de diferentes áreas adotem sotaques regionais distintos. Os jovens chimpanzés vivem com a mãe por até 7 anos. Ela os ensina a quebrar nozes, demonstrando como fazê-lo. Eles copiam o comportamento e aprendem, mas com um sucesso relativo. Embora os chimpanzés sejam tidos como os mais barulhentos dos macacos, eles são muito sensíveis a sinais sutis. Toques, gestos e até movimentos dos olhos transmitem informações aos seus companheiros.
Como os chimpanzés, os gorilas usam uma variedade de sinais sofisticados para manter seu status quo. Eles vivem em pequenas unidades sociais lideradas por um gorila de lombo cinzento esbranquiçado. Ele é o mais barulhento, fazendo mais de 90% das vocalizações. De todos os animais, os primatas desenvolveram um conjunto de músculos faciais mais complexo, transformando a face em um instrumento de comunicação versátil. Os gorilas usam a boca, os lábios e os olhos para indicar o seu humor. São animais pacíficos que passam a maior parte do tempo se alimentando, mas, quando ameaçados, os membros do grupo respondem batendo no peito. Diferentes dos gorilas, os babuínos vivem em grandes comunidades de até 200 indivíduos. Nestas sociedades complexas, todos estão sempre brigando por uma melhor posição. As fêmeas formam a parte estável do grupo. Elas são classificadas segundo uma ordem que é passada aos filhotes. Mesmo entre os filhotes há uma hierarquia. O mais jovem é o mais dominante. Por toda a vida, os babuínos conquistam status através de sua relação com os outros. A forma mais importante de interação social é o ato de catar. O complexo conjunto de relações pode ser decifrado observando-se quem cata quem. Mas a posição social nem sempre é decidida pacificamente. O que pode parecer um bocejo é, na verdade, uma ameaça. Piscar e grunhir violentamente indicam agressão. Para evitar ferimentos graves, é vital que o perdedor demonstre submissão rapidamente. Os lobos vivem em alcateias e também seguem uma ordem. Não se sabe o significado exato de seus uivos, mas acredita-se que sejam usados para reunir o grupo para a caça. A matilha é liderada pelo macho alfa, que declara sua dominância com uma postura ameaçadora. Os outros animais demonstram sua submissão abaixando-se e urrando. Acredita-se que essa ordem hierárquica rígida possibilite que os lobos vivam e caçem com sucesso em grupo. A comunicação é essencial para os animais que cooperam na descoberta de recursos. Entre os elefantes, a fêmea dominante, ou matriarca, lidera a manada. Sua incrível capacidade de memorizar os locais onde estão o alimento e a água é essencial à sobrevivência da manada. A matriarca mantém contato constante com todos os membros do grupo através de rosnados suaves. Os elefantes gostam de se tocar. Durante a cerimônia de saudação, sua tromba sensível é colocada na boca do parente para renovar a confiança.
Além de chamados a curta distância, as manadas vizinhas comunicam-se através de roncos infrassônicos. Só as frequências mais altas são captadas pelo ouvido humano. A água transmite o som com mais eficácia do que o ar. Os golfinhos usam chamados de alta frequência para identificar os outros membros do grupo. Acredita-se que os golfinhos vivam em grupos para aumentar seu sucesso na caça e sua defesa contra os predadores. Mas não só os grandes mamíferos desenvolveram sinais sofisticados. Apesar da aparente simplicidade, as abelhas são capazes de transmitir mensagens complexas umas para as outras. Quando a abelha operária retorna, ela traz informações detalhadas sobre a localização das áreas onde há alimento. Ao ser cercada pelas outras operárias na colmeia, ela inicia uma dança indicando a posição da flor com pólen em relação ao sol. A velocidade da dança indica a distância da flor em relação à colmeia. Quanto mais rápidas as voltas, mais distante estará a flor. As abelhas se comunicam com tanta eficácia que as operárias de uma colônia podem chegar a indicar a posição de 3 milhões de flores umas às outras em um único dia. As plantas usam o odor e a cor para atrair os insetos polinizadores. Surpreendentemente, a maioria dos insetos não enxerga o vermelho. Uma câmera ultravioleta revela a identidade inesperada das flores. Estes sinais direcionam os insetos ao pólen. Os cupins são governados por substâncias químicas. Uma única rainha governa o funcionamento preciso de sua colônia. Ela é uma máquina de pôr ovos grotesca que é servida por um exército de operárias. Elas alimentam a rainha com informações químicas sobre o estado da colônia. Ela responde às suas mensagens regulando o número de descendentes que produz. À medida que os ovos são postos, os operários captam comandos químicos da rainha. A rainha funciona como um centro de controle gigante que coordena as atividades de seus apaniguados. Ela governa seu império cuidadosamente, certificando-se de produzir operários suficientes para manter a colônia e cuidar dos que nascerão. Este sistema de comunicação extraordinário permite que milhões de indivíduos cegos funcionem como um organismo gigante. Como os cupins, as formigas são insetos que vivem em sociedades cooperativas. Elas deixam trilhas de odor que servem para guiar grupos de até 150 mil até suas vítimas. Os animais usam sinais não só para cooperar uns com os outros, mas também para se defender contra rivais. Em um mundo competitivo, a comunicação permite que os animais protejam seus recursos preciosos de vizinhos gananciosos.
O som é o sinal ideal para os pássaros, porque ele penetra através da vegetação densa e percorre longas distâncias carregando uma infinidade de informações. Mas a comunicação vocal tem suas desvantagens. Os sons têm duração curta e gasta-se muita energia para emiti-los. Um dos sinais territoriais mais comuns usados pelos animais é a demarcação com cheiro. Sendo um produto de excreção, o cheiro é de fácil produção. Ele se espalha por grandes áreas e permanece ativo por muito tempo. Nas florestas de Madagascar, os lêmures defendem seu território usando o cheiro. A comunicação química é vital para a sociedade lemuriana. Os indivíduos produzem fluidos com odores graças a uma variedade de glândulas de cheiro. O conflito com os vizinhos é frequente. As fêmeas são responsáveis pela defesa, mas os machos também são muito agressivos. Eles se comunicam usando a cauda, espalhando mensagens químicas no ar. Eles esfregam a cauda nas glândulas de cheiro localizadas nos pulsos e depois a balançam para o oponente, o que podemos chamar de uma luta fedida. Os excrementos são um fato da vida feio, mas muitos animais os utilizam como sinais. Os hipopótamos machos produzem grande quantidade de excremento que acredita-se ser usado para intimidar oponentes e demarcar seus territórios. O indivíduo que produz a maior quantidade de excremento é superior aos que produzem menos. A demarcação com cheiro é também muito importante no comportamento territorial dos grandes felinos. Os leões formam coalizões poderosas para competirem por uma fêmea, mas eles só conseguem manter a dominância por 2 a 3 anos e há o risco de serem depostos por seus rivais. O cheiro da urina deste macho permanecerá ativo durante muitos dias, avisando aos intrusos que a área está ocupada. Os leões também usam sinais vocais para anunciar sua presença. O rugido do macho pode ser ouvido a 8 quilômetros pela savana e é um dos sons mais impressionantes da natureza. Seus rugidos informam aos outros leões que o território está sendo reclamado.
De perto, os leões usam sons mais sutis para expressar o seu humor. Ronronar expressa contentamento. Eles o fazem ao interagir de modo afetuoso com os outros membros do grupo. Os filhotes aprendem todos os sinais vocais em seu primeiro mês de vida. No bando, são as fêmeas que caçam. Durante a estação seca, os gnus migram aos milhares através da savana africana. Eles produzem secreções em seus cascos que os ajudam a se manter no caminho do líder. O som característico da manada é um chamado de contato emitido pelos machos. Os gnus formam grandes manadas, pois deste modo há mais olhos atentos a predadores e mais chance de se dar o alarme. Uma vítima é escolhida, mas a comunicação entre o grupo possibilita que o resto da manada escape. Em um mundo perigoso, muitos animais buscam segurança formando grupos. Ao primeiro sinal de perigo, os flamingos alçam voo. Eles usam um chamado para avisar o bando. Os que estão longe demais para ouvir o chamado respondem ao verem os outros alçarem voo. O espetáculo criado pelos muitos pássaros dificulta que o predador escolha uma vítima em potencial. Na água, os peixes buscam a segurança nos cardumes. Os peixes detectam o movimento uns dos outros através de células sensíveis à pressão que têm nas laterais do corpo. O mangusto anão vive em sociedades cooperativas e usa vários sinais vocais para se comunicar. A aproximação de um predador desencadeia uma troca de avisos de alarme. Embora o lagarto monitor não consiga capturar um animal adulto, ele pode atacar os filhotes escondidos no solo. Em alerta, os membros do grupo emitem uma série de gritos de pânico. Os mangustos têm diferentes sinais de aviso para diferentes predadores. Outros animais usam uma variedade de chamados de alarme. Enquanto se alimentam, os chifacas estão alertas ao perigo. Quando avistam um predador, eles informam ao grupo usando um sinal específico avisando do perigo no solo.
A fossa é o maior predador terrestre de Madagascar. Ela caça lêmures usando a visão e o olfato, além de ser uma exímia escaladora. Para escapar ao ataque da fossa, os lêmures têm de subir para o alto das árvores. Seus chamados permitem que os outros respondam corretamente à emergência e fiquem um salto à frente do caçador. Mas dar o alarme é uma tarefa perigosa. O irace africano vive em grandes colônias em terrenos montanhosos. As rochas são frescas e os iraces estão vulneráveis à predação quando tomam o sol da manhã. Um guinchado alerta o grupo da presença de uma águia, mas ele atrai a atenção do predador. Sinalizar pode ser uma operação mortal. Isso evita que os sinais de alarme se tornem visíveis demais. Mas alguns sinais devem ser óbvios para serem eficazes. Animais venenosos fazem uso de cores vivas. Os outros animais evitam sinalizar e tentam se tornar invisíveis. Mas os predadores usam os mesmos truques. A estranha e a mais macabra forma de camuflagem é a usada por este besouro africano. Ele cobre o corpo com as carcaças de suas vítimas para disfarçar sua verdadeira identidade. Mas, sinalizando ou não, a simples presença do animal pode alertar um predador. Cega pela noite, a cascavel consegue captar o calor do corpo de sua vítima. Órgãos sensíveis ao calor localizados entre os olhos e as fossetas da cascavel formam um detector de calor. Embora o rato procure alimento em silêncio sob a proteção da escuridão, o calor do seu corpo transmite para a cascavel uma informação mortal. A meta de todos os animais adultos é se reproduzir. Atrair um parceiro adequado é difícil e sinais eficazes são essenciais ao sucesso. Desencadeados pelo ciclo da lua, os corais ovulam em sincronismo. Isso permite que as colônias estáticas se fertilizem mutuamente. Os corais emitem sinais químicos que coordenam a liberação de óvulos e larvas no oceano. Diferente dos corais, a maioria dos animais enfrenta um desafio maior. Tem de procurar um parceiro na imensidão. Durante a maior parte do ano, as baleias jubartes permanecem silenciosas, mas com o início da época de acasalamento, os oceanos se enchem de música. Seus chamados podem ser ouvidos por outras baleias a 30 quilômetros de distância. Uma vez que acham um ao outro, macho e fêmea mergulham na escuridão para acasalar. Os animais marinhos usam uma variedade de sinais subaquáticos para localizar possíveis parceiros. A ciba se comunica mudando de cor. Sua visão é sofisticada e elas respondem a padrões visuais complexos produzidos por pigmentos da pele. A
Ciba pode transmitir diferentes mensagens de uma só vez e acredita-se que seus sinais sejam comparáveis aos de muitas aves e primatas. Até mesmo organismos simples como a água-viva podem se comunicar. Elas liberam substâncias químicas que estimulam os grupos a se reunirem. Algumas criaturas geram sua própria luz. A luz de um vagalume é produzida por substâncias químicas em seu abdômen. Os vagalumes conseguem identificar um parceiro adequado pela qualidade da luz produzida. Esta espécie de borboleta usa um truque diferente. Filmada sob luz ultravioleta, suas asas revelam uma capacidade incomum. Elas brilham como a prata. O reflexo é um sinal que lhes permite reconhecer indivíduos da mesma espécie. As borboletas monarca estão entre os mais incríveis viajantes do mundo. Elas migram por milhares de quilômetros anualmente. Para atrair os machos, as fêmeas liberam feromônios que eles consideram irresistíveis. Incomum para as borboletas, sinais táteis são usados durante a corte. Quando o macho encontra a fêmea, ele executa uma dança que a estimula a acasalar. Durante a corte, os machos tendem a ser os mais vistosos. As fêmeas são muito exigentes. Como elas geralmente investem mais tempo e energia cuidando dos filhotes que os machos, são muito exigentes na escolha do parceiro. Como resultado, surgiram os sinais mais bizarros da natureza. Durante a época do acasalamento, a fragata macho infla uma bolsa que tem na garganta. Tal adorno atrai as fêmeas. As fêmeas sobrevoam para verificar tal talento. Diferente dos machos, elas não acasalam todo ano. Serem exigentes é algo benéfico. Onde há uma competição acirrada por parceiros, muitas espécies desenvolveram comportamentos para sobrepujar os rivais. Durante a época do acasalamento, as gazelas de Gran se reúnem em áreas tradicionais. Aqui, os machos tentam obter o domínio das principais posições. As fêmeas só cruzarão com os machos que ocupam os territórios mais ao centro. Os competidores adotam posturas eretas para demonstrar sua superioridade. Se as disputas não forem resolvidas pacificamente, inicia-se uma luta violenta. O vitorioso cruzará com todas as fêmeas que visitarem o seu território. Ele é desafiado constantemente, mas seus dias de dominância estão contados.
Os elefantes marinhos machos também enfrentam desafios em sua batalha por fêmeas. A cada ano, milhares de animais se reúnem para cruzar. Os machos de 2,5 toneladas têm quase 3 vezes o tamanho das fêmeas. Seus rugidos são ouvidos por até 1 quilômetro e indicam dominância sobre o seu harém. Mas suas reivindicações são desafiadas. As lutas são sangrentas, mas as recompensas altas. O vencedor, o dono da praia, conquistará o acesso a mais de 100 fêmeas. O último passo para quem faz a corte é estimular o parceiro para que ele deseje cruzar. Os mergulhões de crista formam casais monogâmicos anualmente. O macho e a fêmea têm um noivado longo, durante o qual realizam rituais de corte. O mais complexo é a dança da alga. A cerimônia começa com um sacudir de cabeça mútuo. Os pássaros mergulham para recolher algas que presenteiam um ao outro. Tal comportamento visa sincronizá-los para o acasalamento. Um dos cortejos mais engraçados de todos é realizado por esta espécie de mergulhão. Eles têm as patas em cores vivas que utilizam para cortejar o parceiro. O macho e a fêmea caminham por seu território e mostram as patas um para o outro. O macho aponta o bico para o céu, demonstrando seu desejo de cruzar. Acredita-se que isso deixa a fêmea excitada. Depois de uma corte tão elaborada, o ato de acasalamento, que dura de 5 a 10 segundos, mas parece anticlímax. No entanto, seu comportamento maximizará suas chances de uma fertilização de sucesso. Para alguns animais, aproximar-se cautelosamente de um pretenso parceiro é algo essencial. Um macho de tarântula gigante detecta uma fêmea em sua toca utilizando os receptores que tem nas patas. O som feito pelos pés do macho atrai a fêmea. O macho coloca a fêmea em um estado de transe para que possa transferir seu esperma, fertilizando-a. Esta é uma operação delicada e perigosa e pode levar até 2 horas. Os riscos são altos. Se a fêmea tiver dúvidas, ela matará o macho.
Achar um novo parceiro é uma tarefa árdua e muitos animais permanecem fiéis aos seus parceiros para o resto da vida. Os albatrozes comunicam sua devoção duradoura batendo os bicos. A monogamia é comum entre os pássaros, mas rara entre os mamíferos. Os siamangues são primatas incomuns, já que formam casais permanentes. O casal gasta muitas horas fazendo acrobacias. Os siamangues fortalecem o seu relacionamento cantando um dueto matinal para defender seu território dos casais vizinhos. Embora o homem tenha tentado interpretar os sinais da natureza, ainda restam muitas perguntas sem resposta sobre a comunicação entre os animais. Ao observarmos o nosso parente mais próximo, nos perguntamos sobre sua inteligência. Estudos com chimpanzés, golfinhos, papagaios e abelhas têm indicado que eles talvez possuam alguma capacidade linguística, mas as provas não são conclusivas. Só o homem possui uma linguagem. Talvez esta seja a característica principal que distingue o homem dos animais. Mas o mundo humano parece, cheira e soa muito diferente do modo como é observado por outras espécies. Como prisioneiros de nossos sentidos limitados, só podemos fazer suposições sobre a verdadeira complexidade da comunicação animal.